Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Dessa vez, vamos conhecer um pouco o nosso servidor remoto que vocês acabarão de contratar, né? E fazer algumas configurações preliminares. Então, abra o seu navegador e clique www.powaweb.com, certo? Powaweb.com. Você já deve ter aí o link que você já fez o contratou o serviço de hospedagem, certo? Se não tiver, independente disso, eu vou deixar o link para acesso aqui do PowerWeb na descrição do vídeo, perfeito? Bom, como você já deve ter aí o seu, como nós aprendemos na aula anterior, né? Em uma das aulas anteriores, você já deve ter contratado o seu serviço de hospedagem, né? Então você tem o seu username, certo? E o seu password, perfeito? Então clique em Go e vamos entrar. Antes, né, disso aí, mais uma explicação. Caso, de vez em quando acontece de você estar logado, você sair do site e voltar logado, certo? Ainda sem ter saído, né? O que vai acontecer? Não vai aparecer essa barra aqui, certo? Para entrar no sua para acessar o seu servidor, porque você já vai estar logado, certo? Então, quando isso acontecer, não aparecer isso aqui e você estiver logado, você clique nesse OPS, certo? Que você vai ser direcionado para o painel de controle, perfeito? Então, coloque o seu username, o username que você recebeu, certo? Para fazer o contrato aqui do servidor e o password determinado e clique em Go. Nós vamos ser direcionados para o nosso painel de controle. Pronto, esse aqui é o painel de controle aqui do seu sistema de hospedagem, né? Do seu servidor remoto, também conhecido como serviço de host, né? Ou hospedagem ou simplesmente servidor. Aqui no meu, como eu já uso há algum tempo, uma propaganda, nessa parte principal, que já tem algumas coisas configuradas, pode ser que no seu, que você acabou de contratar, não tenha. Tem algumas coisas que são propagandas aqui. Inclusive, tem até o WordPress, né, que você pode clicar aqui, ele vai instalar o WordPress com mais facilidade. Eu não gosto de usar isso aqui, porque isso é um serviço de terceiros, né? Esse não é simplesmente o WordPress, né? Talvez esse Mojo Marketplace que está trabalhando em parceria com eles, né? E você instala por aqui e vai ficar oferecendo outros serviços, né? Como temas, alguma coisa assim. Então, eu não vou utilizar isso aqui agora, o WordPress, né? Nós vamos instalar o WordPress diretamente. Então, vamos conhecer um pouco aqui. Aqui, né? Aqui estão aparecendo alguns ícones, talvez no seu não esteja aparecendo como dessa forma que isso aqui. Esse domínio com certeza estará, né? Mas aqui tem uma barra de menus que você vai poder acessar e procurar o determinado parte o local ou alguma ferramenta que você esteja procurando. Como, por exemplo, aqui temos aqui o File Manager está aqui. Nós temos aqui a MySQL Database que está aqui. Tá? É o mais que nós vamos usar, o File Manager, o MySQL, o Domain Central. Temos aqui também o Arquivo Gateway, né? Que nós vamos fazer algumas coisas e algumas ferramentas adicionais, né? Como por enquanto nós não vamos entrar em detalhes, mas é bom você saber que tem. E aqui tem o seu o controle de e-mail, que você pode criar ilimitadas contas de e-mails, né? Para você mesmo, para suas páginas, para os seus clientes que tiverem subdomínio, etc, né? Depois nós veremos isso aqui. No momento, por enquanto, vamos apenas nos focar no ponto principal, que seria a instalação do seu do site WordPress aqui por enquanto. Então, mais as ferramentas principais. Aqui tem um ícone de FTP, né? Mas isso aqui não seria exatamente um FTP tradicional, que nós vamos aprender a instalar depois, né? Por enquanto não precisa. Ele vai dar informações do FTP, certo? Essas são as informações que você precisa para conectar um cliente de FTP, que depois nós vamos entrar em detalhe. FTP é o File Transfer
Protocol, que seria um aplicativo que você vai fazer transferência dos seus arquivos do computador para aqui esse servidor remoto, perfeito? Você vai usar um cliente de FTP, certo? Cliente é a maneira de falar, por exemplo, você vai instalar um e-mail, você tem um cliente de e-mail, perfeito? Então aqui nós temos as ferramentas principais que nós vamos usar, que é o File Manager, o MySQL Database, Domain Central, mais algumas coisas aqui que depois nós explicaremos. O ponto principal agora seria isso aqui. Então, se por acaso não estiver ainda momentaneamente aparecendo no seu painel de controle, clique aqui e vamos procurar aqui nesse menu aqui suspenso, perfeito? No momento agora, nós vamos entrar aqui no File Manager. Então você pode ver que o File Manager tem aqui, tanto aqui como aqui, né? Então vamos entrar no File Manager. Certo? Esse daqui, esse root significa raiz em inglês, e é a raiz do seu site, né? Do seu sistema de hospedagem, né? Essa aqui é a raiz da empresa, o seu vai estar aqui embaixo, que é esse htdocs. Então veja bem, esse daqui é o htdocs, que vai ser a sua pasta raiz aqui do servidor. Tudo que você fizer, você vai colocar aqui dentro. Veja bem, o meu tem algumas coisas colocadas aqui. Esse Adopt Alunos Livromania fui eu que criei para algum controle meu. Então não se importe com isso, você não precisa criar nada aqui fora. Tudo que você criar, você vai estar colocando dentro desta pasta htdocs. Em outros servidores, isso aqui tem outro nome, como por exemplo public html, certo? Alguma coisa assim. Aqui chama htdocs. Aqui vai ter outras duas pastas. Talvez no seu servidor, agora você acessando, vai ter dentro dessa pasta root aqui, né, que é raiz, vai ter esse htdocs provavelmente, esse php sessions e stats. Esses dois aqui são pastas que o servidor usa, né, para colocar algumas informações. Por exemplo, a session seria quantos acessos teve o determinados locais aqui do site, e algumas informações ele coloca nesses stats. Por enquanto não precisa se preocupar com isso. Então, o local que você vai se preocupar primeiro agora em conhecer vai ser esse htdocs, que é a sua pasta raiz. Aqui é a pasta raiz do servidor, esse root aqui, certo? Que é raiz em inglês, certo? E aqui dentro do root vai estar a sua pasta principal, que é o htdocs, certo? Então essa aqui seria a sua pasta raiz aqui do seu servidor para o seu uso, perfeito? Note que aqui na minha pasta raiz eu já tenho vários subdomínios e alguns domínios criados, certo? O domínio principal, que é o nome do seu www, seu site é .com.org, seja lá o que for, ele vai estar aqui também, e todos os subdomínios que você criar também vai estar aqui. Por exemplo, eu tenho no caso aqui dois domínios registrados, certo? E posso ter muito mais, você também. E eles vão estar aqui, são independentes, mas eles vão estar aqui dentro dessa mesma pasta, tá certo? Tem muitas coisas agora, só para ficar bem claro que eu estou falando, que você não precisa se preocupar. Talvez você não entenda bastante coisa, mas não precisa se preocupar ainda, né? Você não precisa decorar nada disso, é apenas uma informação que vai ser tocado durante vai ser falado durante, né, o decorrer do curso, e pelo menos você já fica sabendo. Então, por exemplo, todos os domínios e subdomínios vão estar aqui dentro dessa pasta htdocs, perfeito? Então aqui eu tenho vários subdomínios e tenho meus domínios também, certo? Eu vou criando e vou colocando aqui dentro. Então todos os domínios, tudo que você criar vai ter que estar dentro dessa pasta aqui htdocs, perfeito? Então vamos voltar mais uma vez para o nosso painel de controle. Voltando ao painel de controle, certo? Voltando aqui ao painel de controle, vamos para outra pasta muito interessante aqui e importante, que é o Domain Central. Aqui você pode registrar um novo domínio, certo? Aqui você pode transferir domínios que você tenha em outros lugares, né? No momento não vamos entrar em detalhe nisso aqui, futuramente nós veremos essas partes. Mas por enquanto aqui nós vamos no seu domínio central, no nosso domínio central, perfeito? Então esse aqui é o domínio central. Note aqui, eu tenho dois domínios principais, né? Dois domínios diferentes registrados aqui no meu servidor. Os dois, independente
de serem diferentes, eles estão, como eu acabei de falar, dentro da pasta htdocs. Eu criei diretórios, diretórios são pastas, e essas pastas destes dois domínios, perfeito? Aprenda bem esse nome, domínios, que é o seu nome do seu site. Então, no meu caso aqui, o meu é www.brjp.org, é um domínio, e o outro www.e-raiz.com é outro domínio. Aqui note que tem uma figura de um globo terrestre, certo? E eu colocando o mouse point aqui em cima, ele vai aparecer como primary domain. Então eu tenho dois domínios, só que tem que ser escolhido um como primário. Para que isso? É um que vai aparecer na frente do outro? Não, nada disso. É que para configurar o seu cliente de FTP, por exemplo, FTP, como eu falei, você vai fazer transferências do seu computador ou de qualquer outro lugar para dentro do seu servidor remoto. Então, você vai usar um cliente de FTP e precisa ter configurado qual o endereço de FTP que vai mandar. Então, aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu selecionei, né, como meu domínio principal esse eraiz.com, né? Vamos clicar aqui no globinho. Veja que está aqui, primary domain, né? Select your primary domain. Então, selecione, né, o seu domínio principal. Eu coloquei o eraiz.com. Pode ver que o outro está aqui embaixo também, brjp.org. Então, eu posso escolher um ou outro que eu queira transformar no meu domínio principal e clico em update. Você não vai ter dois, você vai ter apenas um domínio no momento, né, registrado, então não precisa se preocupar com isso. Mas se você precisar ou quiser colocar mais domínios, né, você pode colocar aqui, certo? E veja bem, você não precisa exatamente ter vários domínios, você pode criar subdomínios. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Por exemplo, o nome do seu site, eu vou usar como exemplo aqui o meu, certo? Você que criou um nome, que deve estar registrado, www, o seu negócio.com, que eu não sei agora qual foi que você criou, e o meu tem esses dois aqui. Então veja bem, eu vou nesse e-raiz para mostrar para você como funciona. Eu vou clicar aqui nesse e-raiz, vai aparecer um menu aqui, tá certo? E tem aqui subdomínios. Eu clico em subdomínios. Eu criei aqui apenas um subdomínio que chama adoptanautor.eraiz.com. Então, por exemplo, eu criei um site, né, que nesse caso ele está dentro do meu domínio principal. Então o nome desse subdomínio é adote um author, que é adote um autor em inglês, eraiz.com. Então isso aqui é um site independente desse meu eraiz. Esse eraiz aqui é outro site e eu criei um subdomínio. Então simplesmente é uma pasta que está dentro da minha pasta eraiz, certo? E tem configurado como subdomínio. Então, quando alguém clicar www.adoteanautor.eraiz.com, vai ser direcionado para esse site aqui, que é um site independente desse aqui, não tem nada a ver. Só que esse aqui é o site principal desse domínio eraiz, certo? Tá aqui configurado, é um site que quando eu clicar www.eraiz.com, ele vai para esse site. Quando eu clicar aqui, alguém clicar www, né? Adote um autor eraiz.com, vai para esse site aqui, perfeito? Eu clicando aqui agora no brjp.org, veja que aqui eu só tenho um subdomínio, certo? Eu clicando aqui no brjp.org, vou em subdomínios, veja que eu tenho vários, mais uma vez aqui, note, né, que eu tenho vários subdomínios criados, inclusive eu tenho outro adote anautor brjp.org, lá eu tinha um adote anautor eraiz.com. Aqui eu tenho adote um autor brjp.org, eu tenho adote um autor, que são a mesma página em inglês e em japonês, né? brjp.org, alunos brjp.org, AMZ, babá. Tem vários subdomínios criados. Você pode criar infinitos subdomínios. Eles aqui, ele tem apenas 75 banco de dados, aqui cada site tem que ter um banco de dados, mas você, inclusive, eu posso intercalar, usar o mesmo banco de dados para vários sites, né? Não vai ter problema, é lógico, você tem que usar um certo critério, certo? Então esse aqui é um subdomínio e está dentro do meu domínio principal aqui, brjp.org, perfeito? Então veja bem, aqui tem bastante subdomínios, para você ter mais facilidade em visualizar, eu vou criar um subdomínio nesse outro subdomínio aqui, nesse outro domínio meu, né, eraiz.com, que tem apenas um. Então eu vou aqui em subdomínios, certo? Então está aqui. Vamos supor que eu queira criar um subdomínio. Agora, né, nesse momento, você vai decidir
você, quem está fazendo, ainda não adquiriu o domínio, que vai fazer o curso, né, vai fazer as aulas, por enquanto, no servidor local, que vai instalar dentro do servidor local, você escolha um nome, certo? Independente de estar no servidor local, para colocar no site que nós vamos construir, perfeito? E depois, estando no servidor local, eu vou ensinar depois, quando você adquirir, que você pode adquirir a qualquer momento, certo? O domínio. Então nós vamos transferir, quando você adquirir, fizer um contrato com o de hospedagem, nós vamos transferir, aprender a transferir do servidor local para o servidor remoto. Pode ser a qualquer momento, né? O site pode estar em qualquer etapa que você pode transferir. Então, assim que você adquirir, nós vai ter aula específica para fazer a transferência do servidor local para o servidor remoto. Assim como você pode também transferir do servidor remoto para outro servidor remoto, sem problema, certo? Então você vai escolher um nome e vai criar lá no servidor remoto, local, aliás, né? E agora, quem já está contratado o serviço de host e está fazendo a aula já diretamente, vai construir o site, você vai decidir o seguinte: ou você cria o site direto no seu domínio principal, ou você pode criar um subdomínio. Para não ter muito problema, crie no seu domínio principal, certo? Depois você pode mudar, a gente pode criar outra pasta, você mesmo pode criar, você vai aprender a mudar. Então, para ficar bem claro, eu vou explicar então como configurar o domínio principal e como configurar o subdomínio. Então, um subdomínio é simples. Aqui eu tenho o meu domínio principal, que é erraiz.com, seria www.erraiz.com. Eu vou criar agora um subdomínio. Por exemplo, eu vou criar um subdomínio chamado uma loja, um pet shop, certo? Pet shop, que é a loja de animais, certo? Erraiz.com. Aqui eu tenho que selecionar a pasta que esse pet shop vai estar. Então, lembrando que nós temos que colocar primeiro a nossa pasta raiz, que é o htdocs. Não precisa se você achar complicado, você pode esquecer depois. Você veja a aula na hora que for construir, exatamente junto com no momento que nós estamos fazendo aqui, para você não ter problema, certo? Então, a htdocs, você não precisa gravar, né? Não precisa gravar, mas pelo menos ter ciência disso daqui. Então, você vai gravar, você vai criar no htdocs, perfeito? Aí você coloca mais uma barra aqui e tem que colocar o diretório, que é a pasta que você vai criar, onde vai estar esse site instalado, certo? Toda a documentação do site para ele funcionar. Então, no caso aqui, eu indico que você coloque, para você não se perder depois, o nome você pode colocar o nome que você quiser. Mas para evitar que você depois se esqueça, por exemplo, eu tenho vários subdomínios aqui, e se eu por acaso colocar qualquer nome, depois eu posso me esquecer. Então, para evitar que você se esqueça, né? Então coloque o nome do seu site, é mais prático que seja o nome que você vai criar. Então, por exemplo, o nome desse diretório eu vou colocar como Pet Shop. Perfeito? Pet Shop. E vou colocar aqui em adicionar, que é ADD. Certo? Cliquei. Veja que já foi criado aqui o site, o diretório www.petshoperraiz.com. Então, vamos verificar aqui no nosso File Manager, certo? Vamos lá no File Manager. File Manager, certo? Vamos aqui no htdocs. Veja que está aqui criado o Pet Shop, certo? E que dentro não vai ter nenhum documento, está vazio. Se eu for aqui em outro, por exemplo, qualquer outro, por exemplo, esse KimiArt aqui, vai ter instalado o WordPress e mais alguma coisa. Mas o Pet Shop aqui nada tem, está vazio, perfeito? Então vamos voltar aqui novamente para o nosso domain central. Cadê? Domain central, certo? Para mais algumas explicações. Perfeito? Então, aqui no nosso erraiz.com, nós criamos um subdomínio
que é o petshopirraiz.com, certo? Vai ser o www.petshopirraiz.com. Eu criei um subdomínio. No seu caso, que você vai criar diretamente num domínio, isso é depois se você quiser criar outros sites, certo? Você cria um subdomínio, como nós acabamos de aprender. Agora, para configurar o seu site agora, certo? Você criou o site, você já tem um nome determinado, mas não tem nada criado aí no seu no seu, como diria, no seu no seu servidor não tem nada criado, ele está vazio, né? Então, para evitar confusão, eu vou acabar de deletar essa explicação que eu fiz aqui. Eu vou deletar, certo? Vou remover esse petshopirraiz.com. Removi, certo? Não tem mais esse diretório, eu acabei. Então você tenha cuidado ao remover isso aqui, certo? Que você pode facilmente apagar o seu um site completo que você tem aí. Se você por acaso acidentalmente, pode remover facilmente. Então tome cuidado, certo? Bom, agora eu vou querer registrar, como é o seu caso aí, o meu domínio principal. Então, como eu faço isso? Então, você vem aqui, você clique aqui, né, no domínio principal, certo? Que é o erraiz.com. E você vai clicar em pointers. Tá vendo? Erraiz.com vai em pointers. Se fosse o outro, também seria a mesma coisa. Você vai em pointers. Em pointers, veja bem, tem esse primeiro menu aqui. Vai estar escrito Home Directory. Se eu selecionar aqui, esse Home Directory é o htdocs. Então eu não vou poder instalar aqui. Até posso colocar, mas não é como falar, não é interessante fazer isso. Você vai ter problemas, né? Porque isso aqui é a sua pasta principal, o seu diretório principal, que você faz instalações de outras coisas. Você pode querer criar outros subdomínios e colocar umas outras coisas. Então não é interessante, certo? Então vai ser no subdiretório. Aqui nós temos o URL Packet, que é um sistema para fazer transferência de site, assim, quando você quiser apenas colocar, né, em um determinado local, por exemplo, que a pessoa acesse, né, um determinado site através, simplesmente você transferindo ele aqui, sem precisar exatamente estar instalado aqui no servidor. Você pode fazer isso. Então, no momento, não precisamos entrar em detalhes disso. Então, você vai aqui em subdirectory, certo? Aqui, veja bem, o meu erraiz.com, eu criei aqui a pasta erraiz. Então, o meu site principal, ele está instalado aqui numa pasta erraiz que eu criei. Esse aqui não é um subdomínio, é a pasta principal. Só que a pasta, não importa a pasta, pode ser qualquer cor, pode ser qualquer nome que você quiser criar, uma pasta que você criar, o que você colocar aqui, ele vai ser direcionado para essa pasta. Perfeito? O que você criar aqui. Então, veja bem, no caso do Pet Shop, eu colocaria aqui Pet Shop. Então, criaria essa pasta Pet Shop, criaria em Save. Então, toda vez que alguém não importa, veja bem, o site que eu criei, simplesmente eu colocaria aqui Pet Shop, vai ser criado um diretório chamado Pet Shop. Então, o que eu colocar ali dentro, certo? Seja lá o página que for, por exemplo, a página de Pet Shop, mas eu coloquei uma página de carro lá, ele vai abrir aquela página lá. Quando eu clicar www.erraiz.com, ele vai abrir o site que tiver dentro desse diretório aqui, tá certo? Então, esse é o seu diretório principal. Você configura como sendo a pasta que vai estar o seu diretório principal, certo? Então, por exemplo, crie aí, coloque, né, o domínio, o nome do domínio do seu site, certo? Por exemplo, vamos supor que você está criando uma página, um site de pets, né, de animais domésticos, né, cachorro, gato, etc. Então, vamos supor que seja esse o seu domínio que você contratou. Então, você vai criar Pet Shop, certo? Clicar em Save, vai ser criada a pasta lá Pet Shop, e essa vai ser a pasta que vai estar o seu site, o seu domínio principal, certo? Então, percebeu, né? No seu domínio que você acabou de comprar, que é o nome www.algumacoisa.com, vamos supor que seja Pet Shop, você acabou de configurar a pasta Pet Shop como sendo a pasta principal onde vai estar esse site, perfeito?
Clicando em Save, essa pasta vai ser criada e você vai instalar o WordPress lá e nós vamos fazer toda a configuração do WordPress lá dentro. Então essa vai ser a sua pasta principal e o seu site vai estar lá. Pronto, ponto, finalizou. Aí mesmo depois disso, se você quiser criar outro site, certo? Eu vou apagar aqui que o meu é o E-Raiz, né? E-Raiz. Aí você vai em subdomínios, certo? Como eu mostrei aqui anteriormente. Aí cria qualquer outra coisa aqui, htdocs, a pasta com o nome desse qualquer outra coisa, coloca, adiciona e você vai estar criando 8 sites, que seria já um subdomínio, perfeito? Então eu vou mostrar aqui para você como no meu caso aqui o brjp.org e o E-Raiz, o que eu tenho colocado. Então primeiro vamos aqui, deixa eu ver aqui, primeiro o E-Raiz.com nós já vimos que eu tenho a pasta E-Raiz. E aqui no brjp.org, vamos aqui em pointers, pointers, certo? Eu tenho o MLV, perfeito? MLV. Então, eu vou clicar aqui e mostrar para você. Então, eu vou aqui, ó, www.mlv.brjp.org, que é o meu brjp.org, certo? É o meu site. É o meu site de construção de websites, né? Perfeito? Então, fui direcionado para o meu site aqui, certo? Se eu clicar brjp.org, eu vou ser direcionado para lá. Então, brjp.org. Certo? Não importa. Esse brjp.org é o meu site, perfeito? Agora eu vou direcionar para o erraiz.com, erraiz.com, certo? Vai ser o meu site de criação de e-books, certo? Pode ver, certo? Está aqui. E agora vamos voltar. Não, estamos aqui, certo? Então, vamos voltar aqui para o meu, vamos voltar aqui para você verificar, né? No File Manager, vamos aqui no root, htdocs. Então, eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho a pasta E-Raiz, que é onde está o meu site principal. Cadê? E-Raiz que está aqui, certo? No caso, esse aqui ele não é um site WordPress, certo? Isso aqui é um site Joomla. Não importa, assim, não precisa se preocupar com isso. É apenas o sistema que eu criei, né? É em Joomla, certo? E o outro está no MLV, aqui, ó, certo? Esse aqui já é o WordPress, né? Então veja bem, então eu tenho dois domínios diferentes, totalmente independentes, e tenho vários subdomínios, vários subdomínios para um domínio, vários subdomínios para esse outro domínio, no caso só tem um, né, nesse outro, mas estão todos nessa pasta aqui. Então eu estou mostrando nesse questão aqui do servidor, né, mostrando para você como é que vai funcionar, para você ficar sabendo como é que eu mais ou menos é o processo, como é que é o funcionamento, né? Aqui nesse seu File Manager, ele tem várias outras coisas, né? Por exemplo, aqui tem um menuzinho aqui em cima. Aqui é esse menu para aqui as pastas que estão deste lado aqui do painel, certo? Então veja bem, aqui tem aqui New Directory. Eu clicando aqui, eu vou criar uma pasta vazia, certo? Então, por exemplo, onde eu estiver selecionado aqui, se eu selecionar aqui, né, o root, e clicar aqui em cima, ele vai criar uma pasta vazia aqui, certo? Se eu selecionar aqui o meu htdocs e clicar aqui, ele vai criar uma pasta aqui no htdocs, pasta vazia, perfeito? Aqui eu seleciono a pasta que eu quiser, certo? E aqui ele vai me deletar essa pasta, contendo alguma coisa ou não, né?
Esse aqui são as permissões. A permissão, esse aqui, depois nós entraremos em detalhes, né? O que significa. Isso aqui quando a permissão é quando você cria, né, um usuário, certo? E o que o usuário é permitido fazer? Por exemplo, ele apenas pode ler, ele pode editar, ele pode modificar. Então, cada um desse aqui, o máximo é 777, né? É que quando eu tenho a permissão total completa. Isso aqui também interfere no funcionamento do diretório, por isso que aqui foi criado automaticamente, de preferência você não mexa em nada disso aqui, tem como você modificar. Então, num momento você não precisa criar nada aqui, apenas eu estou explicando o funcionamento aqui das ferramentas, né? Mas você vai apenas, por enquanto, seguindo a sequência do que foi ensinado. Então, aqui, no momento, nós não vamos criar documento nenhum, né? Mas eu estou apenas explicando como funciona. E esse aqui é o do refresh, ou seja, atualizar. Cada vez que você fizer alguma ação aqui dentro, você atualiza, certo? Se você apagar, você atualiza. Perfeito? Aqui por exemplo, eu cliquei, o visual, você visualiza o que tem dentro do que você selecionou. Então aqui eu estou selecionando o htdocs, ele vai me aparecer isso aqui. Aqui eu posso fazer algumas ações, por exemplo, né? Eu clico aqui, eu quero deletar tudo, eu vou deletar todos os documentos que tem nesse né, aqui onde foi selecionado, ou eu posso selecionar um por um e fazer as ações que eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu seleciono uma pasta, esse aqui, eu faço upload files, certo? Eu vou transportar, né, um arquivo, né, do meu computador para cá, é upload. Aqui ele não faz download, tá certo? O download você tem que fazer através do sistema de FTP, aqui ele faz o upload apenas. Aqui eu vou criar uma pasta nova, certo? Não é pasta, não, um documento novo, certo? Pode ver que não é pasta, não é um diretório, aqui é pasta, né? Não é pasta, aqui é um documento, certo? Aqui eu criaria uma pasta, aqui eu crio um documento, perfeito? Aqui eu também faço atualizo, refresh, né? Que é atualizar qualquer ação que eu tenha feito. Aqui eu copio alguma coisa, por exemplo, eu clico aqui nessa pasta, eu quero copiar. Então ele vai me pergunta aonde que eu quero copiar essa pasta aqui. Então você clica o diretório onde você quer copiar. Por exemplo, eu quero copiar essa pasta dentro desse adote um autor aqui. Então eu coloco barra htdocs barra adote um autor e clico em copy, ele vai criar uma cópia exatamente dentro dessa outra pasta aqui. Você não precisa se preocupar com isso agora, só estou apenas explicando para que serve esse tipo de coisa, né? Aqui você vai mover uma pasta. Aqui você copiou a pasta, né? Aqui você vai mover. Mover significa o seguinte: você vai, eu clico, seleciono essa pasta aqui, clico em mover, ele vai criar a mesma coisa. Para onde você quer mover? Você especifica o local que você quer mover, ele vai transferir essa pasta daqui para lá. Então, por exemplo, eu vou querer transferir essa pasta para esse AMZ. Então, eu coloco aqui barra htdocs barra, aí, por exemplo, AMZ, você não precisa pôr a barra agora, não é? No final, clico em mover, ele vai mover vai tirar essa pasta daqui e vai colocar dentro do AMZ. Eu vou cancelar aqui, não vou fazer isso, perfeito? Aqui tem arquivar. Archive name é para você arquivar algum documento em algum local, né? O mesmo sistema, htdocs, tal e archive, certo? Por exemplo, esse arquivo seria o seguinte, né? Se eu selecionar 2 ou 3, ele vai arquivar esses 2 ou 3 numa pasta só dentro do local que eu queira. Aqui as permission, que é como eu falei, se eu clicar aqui, ele vai, tá vendo, ó? Se eu clicar, quais são as permissões para essa pasta aqui? Então, essa permissão é 755, como todas, né? Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, ler, escrever e executar, certo? Então, o
usuário, ele pode ler, pode escrever, pode executar. O grupo pode apenas ler e executar, não pode escrever. Outros podem apenas ler e executar. Se eu selecionar aqui, clicar aqui, certo? Ele vai ficar 775. Se eu clicar aqui, vai ficar 777, que são a permissão total. Então, mas por enquanto você não precisa mudar nisso, é apenas mudar as permissões que tem. Por exemplo, o usuário pode fazer isso, certo? E aqui é deletar qualquer arquivo que tem aqui dentro. Você clica aqui em deletar, que ele vai deletar. Aqui, você usando o File Manager aqui, ele faz de uma forma mais rápida, né? Se você for fazer, por exemplo, pelo servidor de FTP que nós vamos aprender a usar na aula determinada, e você clicar numa pasta dessa aqui, por exemplo, que tem um documento como aqui, um sistema, o site completo aqui do WordPress, por exemplo, todos os arquivos, você clicar lá no FTP para deletar, ele vai deletar folha por folha, como eu já expliquei, o mesmo sistema, como se fosse de você compactar, a importância de você compactar. Então, se você clica lá no FTP, ele vai deletar folha por folha. Como tem mais de milhares de folhas, você vai demorar de 1 a 2, 3 horas para poder deletar um arquivo desse. Aqui não, é imediato, certo? Bom, então aqui você aprendeu ao uso, né, e como funciona o File Manager aqui do seu servidor, certo? Vamos voltar aqui para o nosso home. Perfeito. Bom, nós estamos aqui já de volta no home. Bom, então aqui até o momento você aprendeu como usar o File Manager e como usar o subdomínio, né? O domínio do seu site, criando domínios e subdomínios, perfeito? Como você pode ver aqui, você pode registrar também um novo domínio. Você comprou e adquiriu esse domínio, você quer outro, você pode registrar por aqui também, certo? E por fim, para terminar essa aula, não menos importante, aqui você tem o MySQL Database, que é o seu banco de dados, perfeito? Qualquer site, website que você for fazer, ele precisa ter um banco de dados. Então eu posso, inclusive, o banco de dados ele suporta eu trabalhar com outros arquivos também. Não é interessante fazer isso, mas se for o caso, como ele só tem 75 bancos de dados, você for criar mais, é até possível fazer isso, mas eu não aconselho. Então, a princípio, certo? Aqui, cada domínio ou subdomínio que você criar, você cria um banco de dados para ser usado para esse domínio. Como eu falei, você pode até compartilhar alguns sites o mesmo banco de dados que ele suporta, mas de preferência inicialmente não é bom fazer. Então, veja bem, aqui no meu MLV, certo? Que é o meu site principal lá do brjp.org. Se eu clicar aqui, eu vou clicar aqui, certo? Você pode ver que ele tem aqui, ó. Aqui é o servidor aqui do banco de dados. Quando nós vamos usar esse nome aqui para configurar o site na aula determinada, nós vamos ver isso, né? Nós havíamos o mesmo processo que usamos para configurar o WordPress no servidor local, a mesma coisa. Só que aqui, em vez de se chamar localhost, igual os outros servidores locais tem esse nome, certo? Localhost. Aqui ele chama esse nome do seu servidor. Por exemplo, no meu caso é evanbj.powebmysql.com. Esse é o nome do seu servidor que você vai colocar no FTP. Aqui é o database, né, que é o banco de dados, que é o DMLV. Aqui o user, mluser, e a senha que você criou, certo? Ok? Isso aqui é mais para você saber. Aqui você criou um banco de dados. Quando você for escrever esse banco de dados para criar o site, você vai vir aqui verificar quais são os dados. Ele está aqui. Perfeito? Aqui. Então, para criar um banco de dados aqui é simples. Vamos aprender a criar o banco de dados. Na hora que nós formos instalar o site, nós vamos ver mais uma vez. Mas só para fazer parte aqui dessa apresentação aqui, vamos aprender a criar um banco de dados. Por exemplo, você não tem nenhum banco de dados criado, certo? Porque você acabou de criar
acabou de registrar o seu domínio, então você não tem nenhum banco de dados colocado. Então vamos aqui criar um banco de dados. Clica aqui a adicionar banco de dados, certo? Ele vai pedir o nome do banco de dados que você quer colocar. Então no caso, né, no meu caso aqui eu vou colocar o Pet Shop, perfeito? Vai se chamar Pet Shop, certo? Você coloque o nome do seu site que você vai criar, perfeito? Para você não se perder. A mesma coisa, por exemplo, o diretório lá, que é a pasta onde vai instalar o WordPress, eu coloquei Pet Shop também. E agora o banco de dados eu vou colocar Pet Shop, certo? Isso para não haver confusão. O username, você coloca o username que você quiser. Por exemplo, eu vou criar, vou colocar aqui o Pet Shop User, para mim não confundir, certo? Pet Shop User, certo? Não vai colocar root, não vai colocar, coloque porque esse aqui é um servidor que vai estar na internet, né? As pessoas podem depois acessar o seu, hackear o seu site e entrar. Então, de preferência, crie um nome não muito simples, né? E crie o password. Veja bem, aqui no Power Web tem um critério para você criar o password. Você tem que criar, né, a partir de 6 números, 8 caracteres. Tem que ter, no mínimo, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um numeral, certo? E um símbolo. O símbolo pode ser, por exemplo, o arroba, né? Pode ser o porcentagem, só para dar um exemplo, né, de símbolo que pode criar. Então, tem que ter uma letra maiúscula, certo? Tem que ter uma letra minúscula, um número e um símbolo, no mínimo, entre esses 8. O resto pode ser o que você quiser, dos caracteres adquiridos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, um exemplo de como criar um password válido aqui. Você coloque, por exemplo, 12, certo? Aí eu vou colocar aqui o nome Pet Shop, certo? O Pet eu vou colocar maiúsculo. Em vez de E, eu vou trocar o E pelo símbolo, não vai aparecer aqui, não tem como aparecer, certo? Eu vou trocar pelo símbolo de porcentagem, certo? T Shop. E vou colocar, eu coloquei 2, agora eu vou colocar 3, 4. Então a senha que eu criei, eu vou repetir aqui embaixo, veja bem, 12, P maiúsculo, o E vai ser o símbolo de porcentagem, aí o T normal, Shop normal, 3, 4. Eu vou adicionar a database, você vai ver que ele vai aprovar, tá vendo? Foi adicionado aqui essa database. Então eu verifico aqui, eu vou dar uma atualizada e vai estar aqui o meu Pet Shop criado, meu banco de dados. Aí vamos acessar o banco de dados aqui, certo? Para acessar o banco de dados eu venho aqui, ó, tá vendo? Acessar o banco de dados. Antes vamos ver, generar o código aqui do banco de dados. Veja bem, ó, já foi criado aqui, esse nunca vai mudar, certo? O nome do meu servidor que eu vou colocar no FTP. Depois na aula apropriada nós vamos ver isso. Por enquanto não precisa se preocupar, mas só explicando, certo? Então esse aqui é o nome do servidor, certo? E o server name, que é aqui, né? O server name que eu vou colocar para acessar o banco de dados. O nome do banco de dados vai ser Pet Shop. O nome do username é Pet Shop User. E a senha é aquela que eu criei. No caso aqui, 12, P maiúsculo, o símbolo de porcentagem, aí T Shop e depois 3, 4. E aceitou, perfeito? Então agora eu vou deletar esse database que eu não preciso dela, certo? Pronto, deletei a Pet Shop, perfeito? Então vamos voltar aqui para o nosso, novamente para a nossa página de home. Então aqui nessa aula hoje, né, nós demos uma passeada aqui pelo nosso servidor do Power Web. Você aprendeu a como usar algumas ferramentas, criar, né, como criar pastas, que não precisa se preocupar agora. Quando nós formos instalar o diretório aqui, nós vamos fazer isso mais uma vez. Você aprendeu como criar um banco de dados, certo? Você aprendeu como criar um domínio e um subdomínio, como registrou, certo? Não precisa se preocupar ainda que na aula, né, de instalação do WordPress eu vou explicar mais uma vez, então vai ficar mais claro para você. Então, quando nós formos aqui instalar, nós já instalamos o WordPress no localhost, que é o servidor local,
certo? Que é mais simples, não precisa, apenas você precisa criar o banco de dados. Lógico, precisa instalar o servidor do localhost, que é o AMP Server, no seu computador, certo? Mas só isso. Agora aqui precisa fazer mais algumas coisas. Então hoje você aprendeu, né? A criar domínio, criar o seu domínio principal, criar subdomínios, a criar um banco de dados e a criar e apagar e deletar as pastas principal do nosso servidor, perfeito? E agora a próxima aula nós vamos instalar o WordPress no servidor aqui remoto, né? Então esse é o seu servidor remoto, perfeito? Nós aprendemos já a instalar o WordPress no servidor local, que é o localhost, né? Então, para as pessoas que ainda não adquiriram o seu serviço de hosting, nem ainda contrataram, né, o serviço de hosting, nem ainda adquiriram o domínio, vai poder fazer isso no localhost para ir aprendendo, fazendo as aulas lá no localhost, mas depois é preciso que você tenha o servidor e um domínio para poder fazer upload, né, do seu site completo para que ele apareça. Enquanto estiver no localhost, só você vai ver, as pessoas não vão poder acessar o seu site, então não tem sentido de você ter o site, certo? A quem também já tem o domínio adquirido, né, contratado, mais o serviço de hospedagem, também é bom aprender a fazer o localhost para você aprender a fazer testes de sites que você for construir. Você pode construir o site completamente dentro do seu computador e depois transferir para o seu domínio quando você tiver adquirido ou quando você tiver, no momento que você achar necessário, certo? Então, é isso. Hoje nós aprendemos, nós passeamos, conhecemos um pouco mais do nosso servidor remoto, aprendemos como construir, configurar o domínio central, criar as pastas para o domínio central, né, do domínio principal, para o subdomínio, criar o banco de dados e movimentar o File Manager, perfeito? Então, na próxima aula vamos aprender a instalar o WordPress no servidor remoto. Então, pessoal, até a próxima aula.